Em 1974, um viajante do tempo saiu de uma floresta nas Filipinas, sem máquina, sem truque. Ele entrou ali em 1944 para cumprir uma ordem e ficou 29 anos. O mundo atravessou esse tempo. Ele pulou e saiu segurando um país que não existia mais. O Japão fez uma festa. Mais de 4.000 pessoas lotaram o aeroporto de Tóquio. A Time chamou aquilo de culto a Hiru. 13 meses depois, ele largou tudo e foi criar gado no meio do mato no Brasil. E ninguém pergunta por quê. Ele não fugiu do Japão. Quando decidiu ir embora, ainda estava de tanga, torcendo roupa lavada na selva. O exército tinha dado permissão para ele se render. Ele ficou 29 anos assim mesmo. O nome dele era Hiroo Onoda. Março de 1974. Onoda sai da selva de Lubang depois de 29 anos, e o Japão descobre que ele existe. Em poucas semanas, ele vira a maior história do país. Um homem que ainda estava cumprindo uma ordem de 1944. A imprensa cunhou uma expressão para ele, Espírito Onoda, e usou ele como espelho. Um país que tinha enriquecido e virado materialista, olhando para um sujeito que passou 3 décadas comendo coco para cumprir uma ordem. O Japão de 1974 olhou para o Onoda e enxergou o que achava que tinha perdido. Só que reconhecido não é a mesma coisa que amado. Onoda não punha o pé para fora de casa sem que soubessem quem ele era. Fama não é elogio. Fama é você não passar despercebido. E o que aquela gente toda olhava não era bem ele. Era o rapaz de 1944 que tinha aparecido na televisão. E ele não gostou. Onoda contou que a atenção incomodava e que o que ele via no Japão de 1974 era o apodrecimento dos valores japoneses tradicionais. O homem que o país inteiro escolheu para representar o Japão de verdade achava que aquele Japão tinha acabado. E aí vem o número que derruba a explicação fácil: 13 meses. Foi o tempo que ele aguentou antes de comprar uma passagem e sumir. Se ele tivesse voltado e sido humilhado, estava explicado. Fugiu da vergonha. Bora pra próxima. Só que não foi isso. O país fez festa para ele e ele foi embora do mesmo jeito. Fama não é pertencimento. As 4.000 pessoas do aeroporto sabiam exatamente quem ele era. Nenhuma delas sabia para onde ele voltava. E ele, muito menos. Dezembro de 1944. Onoda é chamado na sala do comandante da divisão, o tenente-general Yokoyama. O general fala baixo. Nas memórias dele, o Onoda escreveu que o homem soava como um pai conversando com uma criança. E a ordem foi essa: você está absolutamente proibido de morrer pela própria mão. Pode levar 3 anos, pode levar 5, mas aconteça o que acontecer, a gente volta para te buscar. Enquanto isso, se você tiver um soldado, você continua comandando esse soldado. Talvez você tenha que viver de coco. Se for o caso, viva de coco. A gente volta para te buscar. Foi com isso que ele entrou na floresta. Agora, a explicação que sempre aparece para ele ter ficado 29 anos é a vergonha. E ela tem base. A instrução militar do general Hideki Tojo era explícita: não viva na vergonha como prisioneiro. Morra e não deixe nenhum crime infame para trás. E o Onoda confirma no próprio livro. Ele escreve que naquela época, um soldado capturado que conseguisse voltar para o Japão respondia à corte marcial com pena de morte possível. E completa: mesmo que a pena não fosse cumprida, ele era tão completamente ostracizado pelos outros que era como se estivesse morto. Caso encerrado, né? Errado. Porque o Onoda não era infantaria. Ele foi treinado na escola Nakano, no ramo Futamata, inteligência e guerrilha. E lá ensinaram outra coisa para ele. Ele escreve: nessas circunstâncias, a gente aprendeu que não seria responsabilizado pelo exército por ter sido capturado. Em vez disso, a gente ganharia mérito por ter cumprido o dever direito. O exército japonês tinha dado para ele, na sala de aula, a permissão de se render. A regra que prendeu uma geração inteira tinha uma exceção, e o Onoda foi treinado dentro dela. Ele podia levantar as mãos e voltar para casa como um homem que cumpriu o dever. Ele ficou 29 anos. Então não foi a punição que segurou ele lá. Não tinha punição para ele. O que segurou ele lá foi uma frase dita em voz baixa, em dezembro de 1944, por um homem que prometeu voltar. Março de 1974. O Major Taniguchi chega em Lubang e desfaz a ordem, e o Onoda descreve a cena. Ele estava de tanga, torcendo uma roupa lavada no rio, praticamente pelado, com o sol batendo em cima.
O Taniguchi entrega para ele uma roupa de baixo nova e diz: minha esposa mandou isso para você. E é ali, de pé, que ele escreve o seguinte: minha missão militar era minha vida e meu apoio. Agora, aquela vida estava acabando, e aquele apoio tinha sido removido de repente. O Taniguchi disse que ele podia voltar para o Japão imediatamente, e o Onoda escreveu: a ideia de voltar e tentar viver entre pessoas comuns me assustava. Eu não conseguia imaginar pessoas comuns. Ele não estava dizendo que tinha medo do Japão. Ele estava dizendo que já não era um deles. Aí, olhando para a mata do outro lado do rio, o rosto do irmão dele surgiu na frente dele, o Tadao, que anos antes tinha ido embora para o Brasil. E o primeiro pensamento dele foi esse: talvez eu devesse ir para o Brasil, onde o Tadao mora, e virar fazendeiro. Afinal, eu estou acostumado com a selva. E aí, no meio do plano, entra a conta. Um panfleto tinha dito que o Tadao tinha 6 filhos. Ele tinha 2 quando o Onoda saiu do Japão. E o Onoda escreve: pela primeira vez, eu comecei a sentir o peso daqueles 30 anos. Presta atenção em onde ele estava quando pensou isso. Lubang. Março de 1974, ele não tinha pisado no Japão ainda. O aeroporto não tinha acontecido. As 4.000 pessoas não existiam. A festa inteira ainda não tinha começado. O Japão não decepcionou o Onoda. Ele nunca chegou a esperar nada do Japão. A decisão já estava tomada, dentro de um homem de tanga torcendo roupa lavada. Se você não sabia que o Brasil foi a primeira coisa que passou na cabeça dele, e não a última, deixa o like e se inscreve no canal para aprender muito mais. Durante esses 29 anos, o Onoda matou gente. As estimativas falam em até 30 civis filipinos mortos em Lubang. A Câmara Municipal da ilha pediu indenização para as famílias de 7 deles. Cerca de 50 parentes das vítimas chegaram a protestar. E o livro dele não esconde os tiros. Ele fala de tiro o tempo todo. O companheiro dele, o Shimada, conta que 7 ou 8 ilhéus chegaram perto. E completa: eu ia matar eles se conseguisse. Sem constrangimento nenhum, porque na cabeça deles aquilo era combate. O que o livro não faz é chamar aquelas pessoas de civis. A palavra civil aparece 7 vezes nas 185 páginas. Nenhuma delas é sobre eles. Ele tinha a palavra, nunca usou para eles, e tem pedido de perdão no livro. Tem um. Na página 183, ele fecha os olhos, vê o Kozuka e o Shimada caindo e implora: me perdoem os dois. Eu falhei com vocês. O único perdão que o Onoda pede em 185 páginas é para os 2 soldados que morreram do lado dele, não para os fazendeiros que ele matou. Entender por que ele não coube em Tóquio não desfaz Lubang, não tem entendimento que desfaça. Janeiro de 1945, Onoda já está na ilha, e ele escreve isso. No quartel-general da divisão tinham falado para ele que, se não chegasse nenhuma notícia em contrário antes de 10 de janeiro, naquele dia ele viraria 2º tenente pleno, e completa: nenhuma notícia chegou, e eu assumi que a minha promoção tinha saído oficial. Ele foi promovido porque nada chegou para dizer o contrário. O silêncio virou patente, e a frase dele continua de passagem como se fosse detalhe: nos 30 anos seguintes, eu nunca vesti uma farda de oficial pleno. Tem uma teoria na neurociência que descreve o cérebro mais ou menos assim. Ele não percebe o mundo direto. Ele roda um modelo do mundo e só corrige onde chega erro de predição. Andy Clark e Carl Friston chamam isso de processamento preditivo. E daí vem a parte que é leitura minha. Não é a ciência falando. Se não chega erro, não tem correção. O modelo fica de pé. O último frame congela. Só que o Onoda não foi vítima passiva de falta de sinal. Ele conta como fez. Quando eu começava a pensar em casa ou na minha família, escreve ele, eu deliberadamente forçava os pensamentos para fora da cabeça. Isso virou hábito, e no fim, os pensamentos pararam de vir. Não foi o sinal que sumiu. Foi ele que cortou o cabo. E depois o hábito fez o resto sozinho. E quando o mundo insistia em não bater com o modelo, ele preenchia o buraco. Depois de 15 anos fora, lendo os jornais que chegavam na selva, ele concluiu que o Japão devia ter mudado para um sistema novo. Os soldados lutavam na frente militar e os civis só na frente econômica. Ele não ficou sem cenário, ele construiu o cenário que faltava. E é por isso que o Japão de 1974 não tinha como ser a casa dele. A casa dele não era um lugar, era um tempo. O Nihon que ele defendeu não fica em nenhum lugar do mapa. Você não volta para 1944.
Em 1688, na Basileia, um estudante de medicina de 19 anos chamado Johannes Hofer escreveu uma dissertação sobre uma doença. Ele juntou duas palavras gregas para batizar el-anostos, que é o retorno para casa, e algos, que é dor. Nostalgia, a dor do retorno. E isso não era figura de linguagem, era diagnóstico médico. A gente adoece disso. Nos exércitos, a nostalgia virou causa de morte registrada e continuou assim até as guerras napoleônicas. E tinha tratamento. O tratamento mais eficaz, escreveram os médicos, era a repatriação, mandar o doente para casa. A recuperação podia ser quase milagrosa, em questão de dias. Mandaram o Onoda para casa, com mais de 4.000 pessoas esperando no portão de desembarque. A cura mais eficaz que a medicina ocidental conhecia para esse mal, aplicada na dose máxima, com o país inteiro ajudando. Não funcionou. Não é que funcionou pouco. Em 13 meses, ele estava do outro lado do planeta criando gado, porque a receita de 1688 tem um pressuposto que ninguém escreveu, de tão óbvio. A casa tem que existir. Dá para pôr um homem num barco e mandar ele para um lugar. Não dá para mandar ele para um tempo. É um remédio que não pode ser fabricado. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A Macabea é insignificante. Ninguém olha para ela. E a hora da estrela dela, a única hora em que ela é vista, em que ela é notada, em que ela tem plateia, é a hora em que ela morre. O fim dos insignificantes é um dos únicos momentos em que eles são dignos de atenção. Geralmente porque morrem na contramão, atrapalhando o sábado. Onoda teve a hora dele. E diferente dela e dos ilhéus, ele assistiu. Sentou na primeira fileira da própria estreia, vivo, acordado, em 1974. Manchetes, luzes de neon. O país fez um feriado. Só que o roteiro era o mesmo que o deles. O fim. Ele assistiu a 3 fins de uma vez. O fim do mundo que ele acreditava que existia. O fim do Onoda que saiu das Filipinas. E o terceiro, que é o pior. A festa acabou. A banda passou. E o insignificante voltou a ser insignificante. A estrela dele também tinha hora marcada. Ele foi promovido a estrela e rebaixado a qualquer, acordado, no mesmo tempo de vida. Ela morreu e foi poupada de assistir. Ele assistiu à ruína de tudo, inclusive ao próprio enterro, de olhos bem abertos. Abril de 1975. Onoda desembarca no Brasil. E aqui quase todo mundo erra. Dizem São Paulo. Não foi São Paulo. Foi Terenos, na colônia Jamique, no meio do Mato Grosso do Sul. Criador de gado. Só que tem um detalhe. Em abril de 1975, o Mato Grosso do Sul não existia. A lei que criou o estado é de outubro de 1977. E ele só foi instalado em 1º de janeiro de 1979. Onoda chegou antes do estado sequer existir. E o que era aquela terra em 1975? Era mato. Cerrado até onde a vista alcança, quase nada construído. Um homem que passou 29 anos aprendendo a viver dentro de uma floresta foi parar no lugar mais parecido com uma floresta que existia fora dela. Ele não foi para um lugar atrasado. Ele foi para o único lugar onde ainda dava para construir a casa dele, numa página em branco, no Brasil. Um homem que não sabia mais quem era desembarcou numa terra que ainda não sabia o que era, o Velho Oeste Tupiniquim. E o irmão? O Tadao explica o endereço, não explica a saída. Ninguém larga um país que acabou de fazer uma festa de 4.000 pessoas para ele, aos 52 anos, porque tem parente longe. Você deve estar pensando que isso é coisa de 1974, que hoje ninguém fica 29 anos sem saber de nada porque tem WhatsApp e internet. Eu acho que contato não é renderização. Tem uma cidade que eu saí faz anos. Eu mantenho contato. É de graça, é fácil, dá para falar todo dia. E mesmo assim, cada dia fica mais fraco. Você nem se lembra mais de falar. E a minha teoria é essa. O cérebro não aceita direito o que não é tangível para a sobrevivência. Você fala com alguém que já está num mundo que não é o seu e, sem perceber, começa a sentir a irrelevância daquilo. Aí aquilo perde espaço na sua rotina. E rotina é o que mantém vivo. Não é que você não goste mais. Você tem saudade de uma coisa que não é urgente para você. Você não esquece por falta de amor, esquece porque não está te cercando, não é imediato. Onoda tinha um problema de sinal, a gente tem um problema de urgência. O resultado é igual, a floresta virou opcional, e aí você vai visitar. A padaria fechou, o amigo envelheceu, a rua mudou de nome, você volta feliz, mas com um gosto amargo de que não pertence mais. E sempre morre um pouco da nostalgia a cada visita. Isso é o Onoda em suaves prestações. Ele presenciou seu mundo se destruir numa tarde de 1974.
Você recebe a sua parcelado, uma por visita, uma por mensagem, e por isso não repara. É a mesma conta num boleto. Onoda morreu em 2014, aos 91 anos. Ele passou o resto da vida criando gado. O mundo é o que te cerca, o que a sua consciência consegue renderizar. Quando você se afasta, ele começa a morrer lentamente por falta de dados. O do Onoda morreu inteiro de uma vez só, porque ele saiu dele por 29 anos, sem notícia alguma. O seu morre devagar, um pedacinho a cada notícia, a cada visita, na qual você descobre que não é possível viajar no tempo. E agora eu quero saber de você. Qual é o lugar que você não volta faz anos? E quando você pensa nele, você está pensando mesmo num lugar? Para quando você iria? Responde aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima Abdução Viral.